manejo sustentável do solo. E ao longo da minha fala, vocês vão estar fazendo a relação entre o que eu estou falando com o manejo sustentável do solo. Então, você vai perguntar, olha, o que isso que o Osnaldo está falando tem a ver com o manejo sustentável do solo? Ok? E vocês procurem fazer inferências, essa ligação do conteúdo que eu estou compartilhando com o manejo sustentável do solo. Não é? E a pergunta é essa, o que tem tudo a ver, isso né, que está sendo compartilhado tem a ver com o manejo sustentável do solo, agroecologia. Então, tá bom, vamos lá. Isso. É importante, quando nós temos um desafio como esse, discutir, debater manejo sustentável do solo, um assunto como esse tão importante, é ter claro a base conceitual, não é? E aí a base conceitual começa, meu ponto de partida é com o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é o manejo e a conservação dos recursos naturais e a orientação de mudanças tecnológicas e institucionais de maneira a assegurar a satisfação das necessidades humanas de forma continuada para a presente e para as futuras gerações. Isso nasce no relatório de Brundtland, ou o relatório também chamado o nosso Futuro Comum, né? E, óbvio, o que provocou esse debate foi aquilo que é muito óbvio, né? A conclusão a que se chegou, muito óbvia. Os recursos naturais do planeta são finitos e as nossas demandas todas, a demanda do ser humano, as demandas do ser humano, elas são infinitas, não é? Você tem um par de sapato, logo você quer ter 2, 3, não é? E aí não tem limites, né? Então, obviamente, essa equação não fecha. Como lidar com esse desafio, né? Planeta com recursos naturais finitos e um povo, as populações com demandas infinitas, né? Aí o relatório de Brundtland, ele vai aparecer o conceito de desenvolvimento sustentável no relatório de Brundtland, que é de 87, a discussão entre pobreza e consumo, e daí nasce o conceito, o triângulo equilátero, com as 3 dimensões da sustentabilidade econômica, ambiental e social, e hoje é multidimensional, né? Então, quando eu vou, por exemplo, discutir manejo sustentável de solos, obviamente eu preciso, nós vamos ver mais para frente, ter em mente que eu posso fazer isso de uma forma muito restrita ou de uma forma muito mais ampla, né? Levando em considerações dimensões como essas que estão aí no conceito, né, de desenvolvimento sustentável. É um conceito multidimensional. E aí a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu gosto de simplificar dizendo que o desenvolvimento sustentável é a aplicação do conceito na prática. É importante conhecer o conceito. Agora, como validar isso no dia a dia? Como validar isso na minha vida, nos sistemas de cultivo, nos sistemas de produção, nos relacionamentos, não é, pessoais, interpessoais? Então, isso é uma forma simplificada de como separar. Mas a sustentabilidade é um objetivo, né? E o objetivo é equilibrar aspectos econômicos, sociais e ambientais, fazer essa coisa se harmonizar. E o desenvolvimento sustentável é uma abordagem que visa conquistar esse equilíbrio por meio de práticas e políticas específicas, né? E, óbvio, quem vai lidar com sustentabilidade, trabalhar com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, vai precisar de indicadores econômicos, sociais,
ambientais e etc. Né? Ou seja, o que é considerado sustentável hoje pode não ser amanhã, ou daqui a 5 anos, enfim. Tem um componente temporal nessa discussão, né? Outro conceito importante é da agroecologia. A agroecologia é uma ciência, vocês sabem, né? É uma ciência. E aí tem vários conceitos na literatura, vocês vão encontrar vários conceitos. Né? Um deles, o Costa Bebe Caporal, enfoque científico destinado a apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agricultura sustentáveis. Aí, Altieri, bases para modificação dos sistemas de produção agrícola que causam degradação social e ecológica, por meio do desenho ou redesenho de agroecossistemas dentro do conceito da sustentabilidade. Então, aí tem palavras que são chave, né? Degradação social e ecológica, desenho e redesenho de agroecossistemas e sustentabilidade. Então, a agroecologia é uma ciência, grosso modo, é a aplicação de princípios de ecologia à agricultura, né? No sentido lato, sentido amplo da palavra, né? A agropecuária. E o grande problema com isso é o divórcio que houve entre a ciência, a agronomia e a ecologia. Né? Elas se distanciaram e aí hoje nós temos um caos absoluto, né? Por conta desse distanciamento, né? Por conta desse divórcio, né? E aí a insistência de sempre estar trabalhando com vocês para que vocês estudem mais sobre ecologia, discutam mais, conheçam mais. Não é? Eu recomendo sempre o livro do Stephen Gleason. Por quê? Porque ele não é agrônomo, ele é biólogo e se dedicou à agricultura. O livro dele é um excelente livro, eu considero. Ok? Outro conceito importante é o conceito de ecossistema. Ecossistema é um biótopo, mas uma biocenose é um meio físico, mas a biocenose, que são todos os organismos vivos que estão associados, interagem com esse meio físico, né? Então, isso é, de forma simplificada, ecossistema. O sistema funcional de relações entre organismos vivos e meio, né, com o qual trocam matéria e energia. E aí, é aquilo tudo que vocês já conhecem, muitos conhecem, compreende componentes bióticos, ou seja, bióticos é vida, plantas, animais, micro-organismos, e abióticos, água, minerais, que interagem para formar uma estrutura e função. Então, o ecossistema ele possui uma estrutura e função. E aí, óbvio, o enfoque aqui é sistêmico, né? O enfoque é sistêmico, a visão do todo. Tá? Tá aí, ó. O ecossistema possui uma estrutura e possui função. A estrutura são os arranjos, né? Das espécies, como é que estão arranjadas as espécies vegetais e animais, e a função definida pelo fluxo de energia em matéria e os ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do potássio e por aí vai. Há diferentes ecossistemas, é importante vocês fixarem isso, né? Porque nós vamos falar mais na frente sobre os ecossistemas, né? Vamos trazer de volta o conceito. E, obviamente, no ecossistema, tem aquilo que é interessante, que é importante, né? Que tudo acontece de forma muito harmonizada, né? A interdependência, e conceituada como formando a teia da vida, né? A teia da vida. Cada nó desse é um
organismo e obviamente, a total interdependência, né? E tudo funciona de forma muito sincrônica, muito harmoniosa. Num ecossistema, nós vamos ter cadeias e teias alimentares. Esse é um conceito importante quando se quer discutir manejo sustentável, né? No caso de solos, não tem como, né? Precisa ter um bom entendimento sobre o que são cadeias alimentares, o que são teias alimentares, né? E como funciona. E que o sistema ele se encontra em equilíbrio de o ecossistema natural, uma das características é que ele se encontra em equilíbrio dinâmico, ele opera em equilíbrio dinâmico, não é estático, não é fechado. O equilíbrio é dinâmico. No inglês é steady state, equilíbrio dinâmico. Sabe? Aquela a experiência de quem está num prédio, pula, você sente que balança, né? Ou você está lá ela oscila, né? A estrutura dialoga com o ambiente, ou seja, um equilíbrio dinâmico, tá certo? Sempre oscilando em torno de um ponto referencial central, né? Seria aí um zero de referência. Como se fosse o fiel da balança, né? A balança não fica parada, né? Os pratos da balança ficam oscilando em torno do ponto ali de equilíbrio. E aí, um ecossistema possui estrutura e função, como eu falei, e dentro da função, nós temos que entender o que seja fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Né? Fluxo de energia, energia solar, que entra no sistema, que viabiliza a vida no planeta. E os ciclos biogeoquímicos, que eu já falei, né? Os ciclos mais comuns, o ciclo do carbono está na mídia, né? Aí na mídia, então, ciclo do carbono, do nitrogênio, você tem tudo acontecendo de forma cíclica. E energia é fluxo. Né? E aí eu comparei aqui um ecossistema em termos de perdas, né? Um ecossistema com um sistema agrícola, um agroecossistema. Aqui no ecossistema, as perdas são muito pequenas. Nos agroecossistemas, as perdas são muito altas. Né? E daí a importância de se entender como funcionam, como operam os ecossistemas naturais, entendendo transferir princípios e processos para os sistemas de cultivo ou sistemas de produção, ou seja, para a agropecuária. Esse é o grande desafio e é o diferencial. Aí a carta do cacique Seattle, né, ou de Seattle, e esse texto é um texto importante, mas essa fala aqui do cacique é uma fala muito... vai ser muito próxima em todos os povos originários, não é? Por exemplo, o conceito de que terra, o solo, não é mercadoria, não é? E aqui, nesse contexto, os americanos, eles vão... tem uma pressão no sentido de comprar a terra desses indígenas, né? Nativos americanos. E aí, o cacique escreve essa carta, e aí muitos conhecem, né? Mas está aí. O que ele fizer para a teia, o que o ser humano, o homem, fizer para a teia, estará fazendo a si mesmo. Pronto. Falou e disse, né? Quem acredita em crescimento infinito num planeta fisicamente finito ou é louco ou é economista. Então, David, ele pontua isso de forma interessante, né? Não tem como, né? Acreditar em crescimento infinito num planeta com recursos naturais finitos. É preciso, obviamente, a equação precisa fechar. Né? Nós só temos um planeta. Mudar para Marte não dá. Entre Marte e João Pessoa, onde eu estou, não tem comparação, né? Certo?
não tem interesse de morar em Marte, por exemplo. Ok, então, aqui de forma rápida, o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o manejo sustentável do solo. É importante vocês irem fazendo as ligações, né? Ao final nós vamos poder debater e discutir. Nós temos um ecossistema natural. Na sequência, há uma pressão antrópica. Os nossos bisavós, avós chegaram e, obviamente, desmataram e implantaram lavouras, né? E aí nascem, por conta dessa pressão, os agroecossistemas, que são sistemas agrícolas. Numa dimensão tradicional e convencional. Eu separei para ficar um pouco mais didático, né? Ou seja, é aquele sítio do vovô. Buenas noches, professora Pinalha. Bom dia. Boa noite. Tem muito ainda no sítio do vovô, da vovó, tinha muito ainda de herança do agroecossistema, do ecossistema natural, né? E aí, obviamente, isso vai... A pressão vai sendo continuada até chegar no modelo de agricultura tipicamente convencional, né, do latifúndio, dos grandes monocultivos, né, tipicamente bem característico do Brasil, né? Tá certo? Então, tá aí. Cada passagem dessa tem um ônus, tá certo? Ou um custo ambiental, como queira. Tem um custo. Não fica barato, não é? Você suprimiu aquilo que era o característico, era presente no ecossistema natural, suprimir, por exemplo, a floresta. Se você está num domínio, no ecossistema de floresta, suprimiu para dar lugar a uma atividade econômica, não é? Agricultura. E, obviamente, isso tem um custo ambiental, que, via de regra, não é, ou normalmente não é computado. Em termos de Brasil, esse custo não é computado. E esse custo vai, obviamente, vai aumentando à medida que se caminha, né? Até um modelo de agricultura tipicamente convencional. E aí, o solo, ele... Estejam lembrando do solo, né? Que o solo... Qual a relação disso tudo com o solo e com o manejo sustentável dos solos? Bom, passar rápido aqui. O que acontece nesse processo de transição? Primeiro, a artificialização, né? Ou seja, começa a se artificializar a atividade, né? Hoje em nível muito alto, né? Por exemplo, a transgenia, o uso de substâncias químicas, como os agrotóxicos, artificialização. Por exemplo, Marialva, que está aí perto de vocês, não dá para produzir uva em Marialva sem artificializar. E isso tem um custo muito alto, ambiental. E trazendo para um corte mais próximo de nós, impactos muito altos à saúde humana e animal. Artificialização, né? Muito alta artificialização quando se sai de um ecossistema natural e se caminha para, por exemplo, um latifúndio com um monocultivo. Aqui, só fazendo mais um corte, o ecossistema natural esse que nós conhecemos no Brasil, os 5 biomas, né? Antes disso, havia um ecossistema natural, bem antes. Se nós ficamos extasiados quando entramos numa floresta nativa, né? Especial, nos deixa extasiados, né? Maravilhados. Antes disso, existia algo muito superior, que eu chamo de ecossistema natural. Então, esse ecossistema que nós temos hoje, ele foi, obviamente, sofreu uma alteração profunda, tá certo? E aí, os sistemas, em nível de sistema tradicional,
e no modelo convencional. No sistema tradicional, muito ainda da pequena propriedade, da média propriedade, não é? Da agricultura familiar, você vai encontrar ainda essa herança daquilo que sobrou, né, do ecossistema natural. Bom, e aí algumas reflexões, a base conceitual compartilhei com vocês, e aí eu gostaria de fazer algumas reflexões e trazer alguns princípios, né, até chegar à discussão específica ao manejo sustentável dos solos no contexto da ciência e agroecologia. Então, vamos ver. Primeiro, o arcabouço jurídico. Né? Quando nós queremos discutir assuntos como esse, não tem como. Nós precisamos ir ao arcabouço jurídico, né? A legislação vigente. Então, vocês têm três documentos importantes. O primeiro é a Constituição Federal. O segundo é a Lei de Mata Atlântica. Ah, professor, o que eu tenho a ver? Eu estou no Paraná, estou lá no... O que eu tenho? Eu preciso conhecer a Lei de Mata Atlântica. Por quê? A Mata Atlântica, o domínio de Mata Atlântica, ele acessa o Paraná. O Paraná tem um domínio de Mata Atlântica. Né? E aí é importante conhecer, independente. Ou você, de repente, vai trabalhar num contexto tipicamente também de Mata Atlântica no Brasil. Né? Todo o litoral norte até parte do sul, ali, domínio de Mata Atlântica, que é, diga-se de passagem, um dos biomas mais ameaçados do planeta. Quem tem dúvida é só ir para o Nordeste de avião e vai na janela, tá? Para poder olhar o que sobrou, né? E o Código Florestal, que foi, obviamente, mudado, ele nasce na década de 30, digamos assim, um embrião, todo o início, 64, 65, ele passa a vigir um Código Florestal que vai até o governo Dilma. Não sei se vocês lembram do chamado novo Código Florestal. A briga entre agricultura familiar, ambientalistas e o chamado, a bancada do agrobusiness no Brasil, todas as discussões, enfim. Está aí vigente o novo Código Florestal. Então, importantes documentos, tá certo? Precisam ser conhecidos. Na Constituição Federal, diz assim, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É uma herança do relatório de Brundtland, né? Do conceito de desenvolvimento sustentável que chega na nossa Constituição. Mas o que é importante aqui? O que o legislador tinha em mente quando colocou todos? Quem são todos? Aí você pode, obviamente, discutir, considerando que seja um sentido biocêntrico, né? Homocêntrico do homem, biocêntrico, homocêntrico do homem ou biocêntrico, ou seja, que diz respeito a todos os organismos, todos os seres vivos que habitam o planeta. Pode ser um ser humano, mas pode ser um simples fungo de solo, um simples nematóide de solos ali. Então, eu preciso entender que eu posso infringir o princípio constitucional se eu não prescrever em harmonia as minhas prescrições técnicas, como agrônomo, como técnico. Se eles vierem a ferir o preceito constitucional, eu vou ter que responder, não é? É por isso, legalmente, certo? Então, tem aí, e óbvio, todos, né, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E não tem como ter um ambiente ecologicamente equilibrado sem solo, né? Óbvio.
E aí, além do arcabouço jurídico, o que realmente faz diferença para discutir uma questão como essa? A mudança de visão e de modelo, ou entender que existem visões e existem modelos. Eu preciso saber que existem. E quais são? A visão reducionista e visão sistêmica. Obviamente, se você tem um profissional que adota a visão reducionista, as prescrições, as implicações, as consequências das prescrições vão ser totalmente diferentes de alguém que adota a visão sistêmica. Isso nós discutimos na disciplina de agroecologia, discutimos isso. E, obviamente, evita conflitos, né? Dissensões, confusões. Quando você ouve alguém em defesa de um tema, manejo sustentável do solo, você ouve a fala daquela pessoa, você vai fazer em que visão ele se apoia, né? Ele adota na sua fala tipicamente aquilo que é de visão reducionista ou de visão sistêmica. Então, é preciso entender esses conceitos, né? E, óbvio, quem trabalha no contexto da ciência agroecologia, ele precisa, obviamente, operar no contexto da visão sistêmica. Não é isso? Ou seja, aqui alguns exemplos bem rápidos, ele não vê, aqui tem um iceberg, não vê quem adota a visão sistêmica, não vê só os 10%, a ponta do iceberg, mas tem 90% submerso. Precisa, obviamente, a visão aqui do todo, né? Tipicamente, visão sistêmica. A visão reducionista, ela vai olhar os 10% como sendo isso em si mesmo, tá? E, obviamente, isso tem faz diferença, muita diferença. E aí, bem rápido aqui para passar, eu discuto aqui alguém olhando esses 5 ambientes, né? cinco realidades do iceberg, do corpo humano, da terra, de uma lavoura, provavelmente aí uma lavoura de soja, e um ecossistema natural ali antropizado, né? Como é que alguém com visão reducionista enxerga tudo isso? Por exemplo, vamos pegar aqui no caso do corpo humano, você vai num gastroenterologista. Quando você entra no consultório de um gastroenterologista com visão reducionista, ele vê simplesmente um estômago e um intestino entrando e conversando com ele. Você não é, nem eu, nem nós somos só estômago e intestino. Somos um ser humano. Não é? Complexo. Temos espírito, alma, psique e corpo. Não é? Então, somos mais do que um intestino e um estômago. Bom, e aí a mesma coisa, como é que enxerga alguém que adota a visão sistêmica? Como é que ela enxerga esse tipo de realidade? Bom, e aí o modelo, o que é interessante? A pressão antrópica, vamos pegar aqui o caso dos desmatamentos, né? Ele é muito agressivo, é muito violento, né? Nós estamos aí na mídia com muitas discussões em relação às queimadas. Queimada, no ecossistema natural, o fator queimada, ele é presente, mas não na dimensão e na abrangência em que tudo está ocorrendo, né? Obviamente, é anormal, anômalo, né? O fogo é presente, faz parte, né? É inerente aos processos de quaisquer, de muitos ecossistemas naturais, né? Como é a senescência de uma árvore.
A árvore morre, envelhece, tomba, e ali naquele lugar, naquele espaço, obviamente, todos os processos ecológicos para restituir o equilíbrio que foi perdido com o tombamento daquela árvore, é normal. Tá certo? É assim que funciona. E aí, esse desmatamento, ele é muito criminoso, é alto, não é? E preocupa, né? Há quem diga que a Amazônia, por exemplo, o bioma Amazônia, que é um bioma aí ameaçado por conta da pressão da agropecuária, do agrobusiness, né, em especial, ele se aproxima do ponto de não retorno. Ou seja, pode, dali, trazer como consequência, por conta desse tipo de pressão, muito agressiva, muito violenta, a savanização, não é? Desertificação no tempo, não é? E isso, obviamente, um país, não é? Que tem o setor primário como importante na composição do PIB, né? Infelizmente, o Brasil ainda continua, né, com um grande produtor de commodities, setor primário, né? Um agrobusiness muito forte, poderoso, né? Violento, desumano. Ele pode chegar nós podemos ter experimentar, né, esse tipo de realidade que se prenuncia, né? Se vocês olharem, lerem aí acerca por exemplo, do Egito, tudo aquilo que é deserto, há uma hipótese que tudo aquilo havia ali florestas, né? Mas bem, então está aí o grande desafio, né? Pressão de desmatamento, a mineração, a grilagem, tudo isso que nos entristece muito, né? Violento. Tá? Bom, e aí está a composição, Pantanal, 1,7% da área, né, desmatada, 59% na Amazônia, 30% do Cerrado. A pressão é muito forte sobre a Amazônia e sobre o Cerrado, que obviamente está associado à agropecuária, 96,6%, né? Diretamente associado à expansão da fronteira agrícola, né? Que aqui dá panos para a manga, né? Dá para conversar e discutir, debater bastante sobre isso, né? E o que está por trás de tudo. O Paraná chegou nesse nível que chegou, tá ok? 1890, ele tinha aí, ó, olha lá, o Paraná era verde, né? Mata Atlântica, os diferentes biomas, né, que compõem o estado. Quando eu cheguei no Paraná em 1985, o Paraná tinha 2,4% de cobertura vegetal nativa. Há quem diga que hoje exista 10%, que é muito pouco, não é? É muito pouco. Não tem como fazer agricultura sustentável, e aí eu não gosto do termo sustentável, mais ou menos sustentável, eu prefiro, à luz daquilo que nós já comentamos, né, eu prefiro discutir como menos insustentável. Por quê? Porque a partir do momento que o equilíbrio do ecossistema natural foi rompido e houve, obviamente, a supressão, no caso de floresta, da fração da floresta, se entraram os cultivos, se rompeu o equilíbrio, né? O equilíbrio foi rompido. Então, eu prefiro discutir, não tem como fazer agricultura menos insustentável no Paraná, numa condição como essa. Tá certo, gente? E aí, como repensar um modelo? Todo modelo, ele é passível de ajustes, né? E ele vai experimentar o que está nesse ciclo.
você implanta o modelo, em seguida ele vai experimentar um desenvolvimento normal do modelo, em seguida manifestam-se anomalias, crises, revoluções e a busca por alternativas. Foi o que aconteceu em agricultura. Quando se começa com a agricultura convencional, os modelos larga escala, pressão muito forte, expansão da fronteira agrícola, e vem as consequências, né, do próprio modelo, por exemplo, a erosão, os agrotóxicos, as doenças. Aí você tem ali, em paralelo, a busca por alternativas. É aquele movimento que se chamou de agricultura alternativa, movimentos de agricultura alternativa. E muitos movimentos começam na década de 20, na década de 30. Ou seja, a busca por alternativas, né, em oposição ao modelo vigente. E aí nós temos dois modelos, todo mundo já sabe, né, são dois modelos básicos de agricultura, o modelo convencional, aí, passando rápido aqui, por que ele é convencional? Porque se convencionou. O que se convencionou? Ele possui características, né, elementos que o caracterizam. O latifúndio, a monocultura, né? O latifúndio, a monocultura, o uso dos agrotóxicos, mais recentemente da transgenia, injustiça social e doenças, muitas doenças. O Paraná que o diga, né? O Paraná que o diga. E o modelo em base ecológica, que faz, obviamente, digamos assim, oposição a isso, né? Aquilo que é característico do modelo convencional. A diversificação de culturas, né? O foco na propriedade familiar, no agricultor produtor de alimentos, controle alternativos de insetos, né? As sementes tradicionais ou crioulas, se busca justiça social. Isso que saúde para quem está diretamente ligado com o processo de produção e para quem é consumidor final. Tá? A ciência agroecologia, ela é a ciência que ela provê aí os princípios e métodos para que se faça ou se consiga fazer a transição do modelo convencional para o modelo em base ecológica. Tá? Então, discutir solo sustentável, nós vamos, obviamente, que discutir modelos de produção. Vamos ter que pôr, digamos assim, em xeque, né, o modelo que prevalece. E não tem como. O modelo convencional, ele não se sustenta, ele é insustentável. Ele é insustentável, ele não se sustenta. Isso é que é importante vocês entenderem. Né? E, obviamente, nós temos aí a alternativa, um novo paradigma, que é lidar com a agricultura em base ecológica. Né? E esse modelo de agricultura convencional, né? E, óbvio, você vai ter no modelo em base ecológica aqui os grandes latifúndios, né? A bancada do boi, a bancada da bala, né? As vergonhas, né? As excrescências, a bancada da bala, a bancada do boi, e agora a bancada da Bíblia, que é uma heresia profunda heresia isso, né? Mas, enfim, esse modelo de agricultura convencional, ele goza de privilégios. Então, tem uma comparação rápida. À direita, o modelo do agrobusiness, modelo que nós estamos chamando aqui de agronegócio. Óbvio, sob o ponto de vista técnico, tanto a agricultura no modelo convencional como no modelo em base ecológica faz parte do agronegócio. Se chegar no departamento de economia da UEM e qualquer departamento de economia agrícola, eles vão dizer que está dentro, é um debate que está dentro
dessa área dentro do agronegócio. Aqui, óbvio, sob contexto técnico, sim. Agora, sob contexto do militante, né, vamos pegar aqui alguém do MST, ele, ao usar o termo agronegócio, ele está se referindo a um modelo. E tudo aquilo que é inerente ao modelo, né? A violência, da opressão, da concentração de poder, da concentração de renda. É isso que ele quer dizer, em outras palavras, né? A fala do militante é isso. Mas, bom, vamos ver aqui. O agronegócio, dito agronegócio, ele é subsidiado, privilegiado em crédito, concentra terra, está vendo aqui à direita? Produz 60% do global, 30% de comida e emprega 26% da mão de obra. Olha só, enquanto o agronegócio dito das commodities, né, emprega 26%, a agricultura familiar emprega 74%. Há dados de 77%. Enquanto o agronegócio produz comida, 30%, a produção na agricultura familiar é de 70%. Ou seja, quem produz alimento que chega à mesa de todos nós brasileiros é a agricultura familiar. A agricultura do pequeno, do médio. E ele recebe muito pouco crédito, né? Olha lá, 14% contra 86%, né, do crédito que vai direcionado para o agronegócio. Então, é uma luta de Davi contra Golias, né? É uma batalha de gigantes. Bom, está aí o atualizado, agricultura familiar, 77% no Brasil, as propriedades são familiares, tá? São classificadas como familiares. Isso é extraordinário, Eu lembro que a doutora Kate Scull, lá da Califórnia, que faz parte do nosso programa, quando ela veio a primeira vez para o Brasil, que eu falei que o Brasil tinha mais de 70% de agricultura, de agricultores familiares, de famílias, ainda no campo, ela falou, oh my God, ela não ficou impressionada. E emprega 67% do pessoal ocupado na agropecuária, né? A agricultura familiar emprega 67%, muito importante. Ok. E aí, o ecossistema como referência, né, é um outro ponto importante que precisa vocês não esquecerem, né? Sempre, numa discussão como essa, lembrar que a referência precisa ser o ecossistema natural, né? E aí os ecossistemas vários, né? Óbvio, à medida que você tem pressão antrópica, exercida pelo homem, né? Um ecossistema natural, quando você desmata, o teor de matéria orgânica ele cai automaticamente, por conta da entrada de luz, aumento de temperatura, aumento da atividade biológica, especial microbiana, e aí, obviamente, você tem uma diminuição do teor de matéria orgânica. Com a pressão continuada e diminuição do teor de matéria orgânica, isso vai resultar em desertificação. No Brasil, já há áreas importantes consideradas em processo de desertificação. Se vocês entrarem aí na internet, vocês vão encontrar na Bahia, no Rio Grande do Sul, você tem aí, né, áreas que estão sob cuidado, né, em processo de desertificação. E aí a transição agroecológica. É possível, né, discutir sustentabilidade, manejo sustentável de solos, no contexto de paradigma, de transição, por exemplo, de modelo, do modelo de agricultura convencional para o modelo de agricultura em base ecológica. E aí, no modelo de agricultura em base ecológica, nós temos aqui, eu vou passar rápido, porque senão vai ficar difícil. Nós temos algo que é importante, e aí você tem a sustentabilidade, que é o objetivo, né?
A prática, que é o desenvolvimento sustentável, é como você põe, como você valida o conceito de sustentabilidade. E aí, dois agricultores convencionais, não é? E aí eles estão com opção de fazer transição agroecológica, que se dá em 3 níveis: racionalização, substituição e redesenho, até um contexto, se encontrar em um contexto de agricultura, fazendo, né, agricultura em base ecológica. E aí essa separação do que seja agricultura em base ecológica da agricultura orgânica. Nem todo agricultor que faz transição para agricultura em base ecológica, muitas vezes tem interesse em certificar a produção. São coisas distintas. Uma coisa é a produção em base ecológica, a outra é a produção orgânica. Certo? Então, por exemplo, um desses agricultores aqui, ele vai continuar fazendo agricultura em base ecológica, certo? Orientado adequadamente por um técnico que conheça, não é? Domine, né? Via de regra, os agricultores reclamam que eles não têm assistência técnica, mas não é que eles não têm assistência técnica, eles não têm técnicos que dominem, conheçam o modelo. Essa é a grande diferença, e não tem mesmo. Por quê? Porque a academia não forma profissionais para lidar, por exemplo, com a agricultura em base ecológica, com o agricultor, muitas vezes com a agricultura familiar, né? A academia está comprometida com o modelo convencional, né? Os seus currículos estão comprometidos. Mas, bem, então, esse agricultor aqui de cima, tá vendo aí? Arriba, ele vai continuar produzindo em base ecológica. A garota, ela, mais jovem, mais visionária, né, decidiu investir na produção orgânica. Aí ela tem que certificar. Essa propriedade precisa ser certificada. Ela possui aqui 3 opções de certificação. Quem é que legisla sobre isso? O MAPA, o Ministério da Agricultura. Tá certo? Então, esse produtor vai ter que adequar, não é, o seu sistema de cultivo de produção às normativas, às instruções normativas do Ministério da Agricultura. Tá? E nesse contexto, você tem gente que está no processo de agricultura em base ecológica, que, na verdade, pratica estilos de agriculturas diferentes. Agricultura orgânica, biodinâmica, natural, permacultura, etc. Não é? O que é que elas têm em comum? Todas elas seguem princípios da ciência agroecologia. Não é? Adotam, elas têm em comum. O que é que elas têm de diferentes? Práticas diferentes. Agora, na hora de certificar, elas certificam todas como orgânica. Bom? Então, é isso. Óbvio, quando você sai do modelo de agricultura convencional para o modelo de agricultura em base ecológica, a discussão em relação ao manejo do solo, no sentido do manejo sustentável, ele ganha outra dimensão. Não é? E, obviamente, porque agora você vai adotar uma visão diferenciada. A sua visão não é mais aquela reducionista, né? Agora a visão é sistêmica, holística, né? A visão do todo. Tá? E aí tudo muda, né? É possível se operar em mudanças. Então, feita a transição, com a possibilidade de transição, é importante entender a condição muito básica, né, de ter um entendimento da necessidade de conservar e preservar os recursos naturais. Não tem como fazer manejo de solo sustentável ou agricultura sustentável sem conservar e preservar os recursos naturais. Está claro isso? Recursos naturais aqui estão implícitos os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Tá? Bom, está aí, né? Você tem um ecossistema natural, que aí, neste lugar,
passou a existir um modelo de agricultura tipicamente convencional, em larga escala, pressão de agrotóxicos, da transgenia, tudo aquilo que nós já falamos. Tá? Se você parar, se esse dono de propriedade aqui do trator, né, da colheitadora, ele reservar 1 hectare nessa condição, cercar e parar de pressionar, parar de usar, o que vai acontecer? Naturalmente, os processos ecológicos vão ser desencadeados e vai haver as sucessões ecológicas todas, né, tentando restabelecer o equilíbrio que foi perdido, certo? Ou seja, voltar muito próximo àquilo que era o original, certo? No Paraná, você tem muitas florestas secundárias, né? Certo? Então, se você perguntar para uma lavoura dessa, uma área dessa, o que ela gostaria de ser, ela diria tranquilamente, quero voltar a ser floresta. Entendeu? É isso. E aí a diferença entre restauração e recuperação. Quando se trabalha com manejo sustentável, com manejo de solo, qual o objetivo? Onde se quer chegar? Via de regra, é mais razoável, mais factível, né? E muito se objetiva muito se trabalhar com foco na recuperação, né? A recuperação é tornar essa área agora de fato sustentável, ou menos insustentável, né? O conceito de restauração é muito mais profundo, né? Ele significa, para você não esquecer, a restauração é como se você pegasse uma obra de arte que foi fruto de uma agressão, um corte, uma tinta que foi... E alguém que é técnico e é um restaurador, ele vai tentar trazer aquela obra de arte próxima do original. Isso é restauração. A recuperação, você traz um foco naquilo que é tornar aquela área de volta, de fato, produtiva, no sentido bem amplo da palavra, né? Ou seja, melhor do que está aí, tá certo? Mas muito próximo daquilo que era o ecossistema natural. Bom, é importante vocês lerem, não sei se vocês estão lendo, sobre os limites planetários. São 9 limites planetários. Novas entidades, esgotamento de ozônio, carga de aerosol, acidificação dos oceanos, ciclos biogeoquímicos, mudanças de água, mudanças no uso da terra, integridade da biosfera, e etc. São 9. Dos 9, 6 já foram... já se chegou no limite crítico, né? Então, o limite considerado seguro é na esfera, no espaço verde, está vendo aqui? Todos esses, de laranja a vermelho, extrapolaram, já passaram dos limites. Nós estamos numa situação do planeta realmente crítica. Tá? Então, leiam um pouco sobre isso e tentem entender melhor o conceito. Isso vem sendo acompanhado no tempo, né? Por exemplo, a evolução dos limites planetários de 2009, olha, mudou, tá vendo? Houve uma perda de qualidade, tá vendo? Eu estava lendo hoje, não mais 6, 7 limites já foram ultrapassados. Tá? Então, a situação não é... Temos desafios pela frente. Aqui, só para traduzir de forma muito rápida, comparando 1961, década de 60, com 2014. Em 1961, nós tínhamos um superávit ambiental. O superávit é quando você compara a pegada ecológica em bilhões de hectares globais, né? Hectares globais. Então, 1,68 bilhões de hectares globais. E aí,
fazendo um percentual em relação à pegada ecológica e à biocapacidade do planeta, você tem aí ou um superávit ou um déficit. Em 61, nós tínhamos um superávit. Hoje nós estamos, a partir de 2014, em um déficit ambiental de 68%. Isso já foi agravado, tá? Se atualizar. Aqui, a pressão do consumo, estilo de vida, base alimentar, não é? Que pressiona, obviamente, os agroecossistemas, pressiona os ecossistemas naturais. Vocês leram sobre essa experiência do americano, do fotógrafo Greg Siegel. Ele roda o mundo registrando o que as crianças comem. E diariamente. Então, aqui uma menina, garota do Xingu, eles todos na mesma faixa etária. E um menino de cidade, né? No Brasil. Olha a diferença. Tá? Então, tem... Aqui, a necessidade de... em defesa das regularizações fundiárias, né? das terras indígenas, aqui no Brasil ficou conhecido um fenômeno chamado Ilhas Verdes, na Amazônia, né? Ou seja, o desmatamento ele esbarra justamente nas reservas indígenas, tá vendo? Os territórios que são onde tem presença dos povos originários, né? Então, se não fossem os povos originários, obviamente a situação estaria muito pior, né? Muito pior. Tá vendo aí? São as Ilhas Verdes, né? Então, o marco temporal, ele é uma indecência, né? É uma indecência. É violento, ele é imoral, né? Ele é imoral. Então, esse cuidado especial aí com os povos originários, que mantém, né? Por que é que eles mantêm? Por conta dessa visão. Na verdade, os povos originários do planeta inteiro, se você for conhecê-los, eles não se veem separados do todo, entendeu? Eles fazem parte, o rio é irmão, a terra é mãe, então é uma coisa, é como se fosse uma coisa só, né? Isso se chama teoria do domínio, né? No contexto dessa herança judaico-cristã, há uma distorção do texto bíblico, né? Quer dizer, quando Deus diz, vocês devem dominar, e aí isso é distorcido, né? E aí se faz todo esse tipo de crime que se comete, né? Usando o argumento, né? De que Deus quis assim. Não é verdade, o texto bíblico não diz isso, tá? Não dá essa autoridade. Na verdade, é cuidar da casa comum, né? É cuidar. Haeckel, né? Ele foi feliz em conceituar, quando ele conceituou a ecologia, né? Da casa comum, do oikos, né? Então, bom, o solo como alicerce para a produção, e aí nós estamos, obviamente, agora é importante lembrar dos conceitos, dos princípios, não é? E trazer isso para o solo. O solo, ele é um alicerce. Quem foi meu aluno lembra que eu comparava a um trabalho de engenharia. Você quer construir um arranha-céu, você tem que, obviamente, estabelecer um alicerce, um fundamento compatível com o projeto que se tem. Se é uma casa, é uma casa. Se é um arranha-céu, é um arranha-céu. Tá certo? Então, tem que se estabelecer a base, o alicerce. E o solo é essa base. Se começa, quando se pretende discutir e fazer agricultura sustentável, e obviamente não tem como fazer agricultura sustentável sem fazer manejo sustentável de solo, começa com o solo, né? E é interessante que acima do solo você tem bilhões de pessoas que passam fome no planeta, né? Lembram disso?
quase 800 mil pessoas vão para a cama sem ter o que comer. Então, a fome acima do solo e a fome abaixo do solo. É um sem número de organismos que mantêm, obviamente, o solo como um organismo vivo, né? Que essa é uma visão, obviamente, muito interessante, né? E que não se tem no contexto da agricultura convencional, né? O solo é lá um substrato que vai, a partir do que eu vou obter lucro, e eu preciso eu não tenho dimensão, na verdade, do que é realmente solo, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, você pega lá o departamento de agronomia, onde eu fui professor 3 décadas. Até hoje ele não tem um laboratório de biologia do solo, né? E por muito se negligenciou isso no Brasil, né? Agora que se começam muitas movimentações, né? Eu estou acompanhando a disciplina do professor Caran, e aí o que eu tenho visto? Há 4 anos, tem aumentado a quantidade de produtores médios e grandes que já se preocupam com micro-organismos eficazes, tem biofábricas, eles chamado de on-farm, né? Investem em estruturas complexas, né? Para produzir micro-organismos, multiplicar micro-organismos para usar no processo produtivo. Não é? Não é porque esse pessoal é ambientalista ou ama a natureza, não. É que o lucro é dinheiro, né? É dinheiro. Ou seja, no modelo de agricultura convencional, chega um momento que você não tem saídas. Os custos de produção se tornam muito altos, muito altos. A semente é cara, você paga royalties, agrotóxico, não é barato, não é? E aí o custo de produção fica muito alto. A saída é ir para o óbvio, né? Em direção daquilo que é muito praticado em agricultura sustentável, né? O modelo de agricultura em base ecológica. Tem crescido o número de experiências assim. Aí o solo, na verdade, ele pode ser conceituado como um organismo vivo, não é? E aí ele é um corpo trifásico, né? Classicamente, em termos agronômicos, é um corpo trifásico. Tem uma fase física, que é aquilo que você vê, a terra, né? Tem uma fase química, que são todos os nutrientes que estão presentes ou que entram no sistema, e uma fase biológica. Mas, sob o ponto de vista ecológico, ele pode ser, e eu particularmente gosto de usar o termo, pode ser visto como um organismo vivo, né? E quem assistiu, e eu sugiro quem não assistiu, o vídeo O Mundo da Terra Viva. Ele é emblemático nesse sentido, né? Você tem aí como é que se dá, não é? Essas relações, inter-relações, toda a harmonia, né? Sistema complexo, mas ele muito harmônico, né? Óbvio, está aí quem é que alimenta toda essa biocenose, né? Todos os organismos que fazem parte da biocenose. Principalmente os organismos que fazem parte da macrofauna, como as minhocas, né? O fauna e da microbiota. É isso, né? Então, você tem aí quem faz essa entrada de energia e nutrientes são as plantas, não é? As raízes e obviamente, os produtores primários, né? Então, CO2, energia solar, e aí você tem, ou seja, não tem como, por exemplo, em termos de recuperação do solo, não tem como fazer recuperação do solo sem planta. É isso. Tá certo? Se tentou por muito usar equipamentos agrícolas, né?
subsoladores, para romper camadas compactadas, mas não tem como. Você tem que, obviamente, restituir aquilo que foi perdido. O que foi perdido? Carbono. Quem é o fornecedor, a fonte importante de carbono? A matéria orgânica. Que vem de onde? Do material orgânico. Do material orgânico. Né? De origem animal ou vegetal. Certo? E, obviamente, as raízes exercem um papel importante, né, com a fixação de nutrientes como nitrogênio, a liberação de exudatos das raízes para o próprio solo, né? Ou para a rizosfera, né? Que é aquele volume de solo influenciado pelas raízes. Certo? Então, você tem ali uma série de substâncias orgânicas que são liberadas, enquanto a planta cresce, ela está liberando substâncias orgânicas e que vão ser, obviamente, fontes de, digamos assim, de alimentos, né? Carbono e energia, para manter todas as espécies e atendendo todas as demandas desses organismos que operam no solo. Tá? Então, não tem como fazer recuperação do solo sem plantas, sem o uso de espécies vegetais. Não há. Aqui exemplos, né? Solo vivo. Na Austrália, eu só trouxe mais de forma ilustrativa, né? Olha, só de artrópodes. Um sem número de artrópodes que operam num solo como esse. Aí você tem, ó, pseudomonas, bactérias, né? Protozoários, amebas. Aqui uma larva colonizada, infectada por nematóide, ó, tá certo? Ela muda de cor. Controle biológico, tá certo? Então, você tem aí os inimigos naturais, não é? Tem tudo aquilo que a gente conhece, que opera no sistema para manter o equilíbrio entre populações. Então, a pergunta clássica, assim, que óbvio, eu fazia e faço, né? E vale a pena, vocês, obviamente, estarem lembrando, por exemplo, você tem uma floresta. Quantos profissionais você precisa para cuidar de uma floresta, manter a floresta funcionando, produtiva? Quantos profissionais? Quantos engenheiros agrônomos? Quantos zootecnistas? Quantos administradores? Quantos economistas? Nenhum. Nenhum, porque, obviamente, você tem ali o sistema em equilíbrio dinâmico e todos os processos ecológicos operando, né? Não há fome no ecossistema natural, não há fome. E não há lixo, não há basura. Não há basura. Ok? Então, é isso que nós precisamos entender para transferir, obviamente, princípios como esses e processos para o sistema de cultivo ou o sistema de produção. Né? E em base ecológica, nós fazemos esse exercício. Ele é determinante para quem lida com a agricultura em base ecológica. Tá? Aí, os colêmbulos, está vendo aqui? Os colêmbulos, diversidade muito grande de organismos, os ácaros, centopeias, olha lá, centopeias, minhocas, sífilo, diplura, olha lá. Aqui o rola-bosta, o famoso besouro dos estercos, né? Ele enterra milhões de toneladas de esterco de animais. Então, faz um trabalho extraordinário. Quem lida com produção animal, é interessante ver como é que opera, como é que trabalha o rola-bosta, esse aí, né? Chamado popularmente de rola-bosta. Então, organismos que têm funções muito especiais, né? Muito importantes. Na ausência deles, obviamente, o sistema ele colapsa, né? Ele colapsa, tá? Precisa
Micorrizas, fungos micorrízicos. Aqui você tem os fungos micorrízicos arbusculares, né, bem típicos dos trópicos, e são fantásticos, né? Vocês vão ler sobre os fungos micorrízicos, são extraordinários, né? E prestam um serviço ecossistêmico impagável, né? Fantástico. A rizosfera, e mostrando exudatos e raízes que vão alimentar, obviamente, cadeias e teias alimentares no solo, né? E aí, minhocas, olha a quantidade de indivíduos e de peso. Né? Minhocas por hectare, 2,5 milhões por hectare. 1 hectare de solo agrícola fértil, né? Imagino que não seja, né? Fértil. Obviamente, um solo fértil aqui, pelo autor, né? Minhocas, 2,5 milhões, nematóides, 112 bilhões de indivíduos, protozoários, 1.000 trilhões, olha que números, bactérias, 1.004 trilhões, fungos, 1.000 trilhões, algas, 500 trilhões, cupins, ácaros, colêmbulos, formigas, aranhas, vírus e por aí. No livro do Book and Bread. Book and Bread é um livro clássico em agricultura, né? Traduzido para o português, estudei no Book and Bread. Os fixadores de nitrogênio, olha só, estimativa de fixação de nitrogênio. Nitrogênio é um insumo caro. Lembra quando houve a guerra agora a guerra com a Ucrânia, o problema dos adubos? Claro, obviamente você precisa dos fungos micorrízicos, você vai precisar dos fixadores de nitrogênio, não é? Olha a estimativa. Os simbióticos, como aqueles que operam no feijoeiro, na cultura da soja e tantas outras culturas leguminosas, de 50 a 400 quilogramas de nitrogênio por hectare por ano. Tem espécies que conseguem fixar muito mais do que isso, o dobro do 400, 800 quilogramas de nitrogênio por hectare por ano. São biofábricas de nitrogênio, é um negócio... E é muito caro. O nitrogênio, além de ser um insumo caro, porque demanda muita energia, depende de fonte não renovável de energia e produz, obviamente, uma pressão de poluição, né? Os adubos são solúveis em água e, obviamente, eles vão bater lá no lençol freático, vai parar no ribeirão, no rio, vai poluir, né? Processo de lixiviação, né? E aí impactos ambientais. Tá? Associações como os azospirilos, que são fixadores que se associam, não formam nódulos, de 10 a 200 quilogramas de nitrogênio por hectare por ano, até os fixadores livres, que está aí. Não é? Então, organismos que exercem uma função extraordinária e importantíssima. Né? Hoje você tem fixadores, o estudo de fixadores para a cultura do milho, do maíz. Né? E teve uma pesquisadora brasileira, Ana Doberaine, que trabalhava com isso, né, no Rio de Janeiro, fez uma escola importante estudando fixadores de nitrogênio para milho. Por que é importante para milho? Porque o milho é uma cultura muito exigente em nitrogênio. Né? Então, quando você casa o milho com o feijoeiro ou o milho com a soja, você tem uma combinação importante. Por quê? Uma cultura como a soja e a cultura como o feijoeiro, como a cultura do feijão, eles, obviamente, têm fixação simbiótica com bactéria, com Rhizobium, ou Bread Rhizobium, não é? E, junto com o milho, você tem um milho exigente em nitrogênio com alguém que está do lado que é fornecedor, pode ser um fornecedor de nitrogênio. Vocês estão entendendo? É um casamento aí muito estratégico, né? Ok, o solo, ele como fonte, como reservatório de fitopatógenos, e aí você tem um conceito, vocês vão ter um conceito do que seja solo supressivo e condutivo. O conceito de solo supressivo
condutivo é quando você tem um solo onde o patógeno, o fitopatógeno, está presente, e a planta é susceptível e a doença acontece. E um solo supressivo é quando você tem o patógeno presente, a cultura ela é susceptível e a doença não se manifesta. Então, isso é supressividade. Tá? E, obviamente, isso tem a ver com cadeias e teias alimentares, não é? E os antagonistas que vão operar no sistema, desde que o sistema esteja adequadamente harmonizado, equilibrado, né? Então, é isso que se deseja para o sistema de cultivo ou de produção, né? É aquilo que opera, por exemplo, na floresta. Né? Usando a floresta aqui como um exemplo mais fácil de se visualizar, certo? Você tem lá o micro-organismo que provoca doença, ele está lá. Não tem como. Nós produzimos maracujazeiro orgânico na nossa fazenda experimental aí em Maringá, e era interessante. Tem uma bactéria que, ela, quando ataca o maracujazeiro, é devastador. É muito agressivo. E aí, no sistema de produção orgânico, o que nós encontramos? O maracujazeiro, você encontrava a presença da bactéria, mas o maracujazeiro produzindo frutos comerciais com alta qualidade, entendeu? Frutos comerciais. Ou seja, não necessariamente, isso não é o sistema em base ecológica não é eugenista. O fitopatógeno não está ausente, ele vai estar presente, mas ele está sob controle, como ele está na floresta, entendeu? Ele está presente, mas ele, obviamente, esse controle populacional está regulado, né, por outros organismos, tá certo? Então, é isso que se deseja, obviamente, que se deseja ver operando nos sistemas de cultivo, no sistema de produção. Às vezes, no processo de transição, isso leva um pouco de tempo, mas esse é o alvo, e se chega lá, tá? É possível. Bom, aqui só para ir caminhando para os finalmente, esse é um trabalho que nós fizemos eu fiz com o orientando, com o Igor, que hoje é professor no programa, nós tínhamos a cultura da uva, 2 variedades em sistema convencional e orgânico. Tá vendo esse tracejadozinho aqui? Achuriado é o convencional, 0 a 10, 10 a 20. Orgânico, branquinho, e convencional, o achuriado, tá vendo? Vamos ver de 0 a 10, tá vendo? Aqui, nós comparamos a videira na linha, nós tiramos a amostra de solo na linha e na entrelinha, ou na rua da videira. Então, o que é interessante aqui? É que o coeficiente metabólico, que diz respeito à atividade biológica do sistema, não é? Ele, quando nós comparamos com o fragmento de floresta, tá vendo? Ó? O sistema orgânico chega, ele está no nível daquilo que é o encontrado na condição de floresta. Isso é muito valioso, é muito importante. Ou seja, o sistema orgânico ele tem potencial para, obviamente, recuperar, né, e devolver vida para o sistema e torná-lo sustentável. Então, o grande chavão, né, na agricultura em base ecológica e a Ana Primavera, ela, obviamente, popularizou muito isso, né? Solo saudável, que vem lá dos movimentos de agricultura alternativa da década de 20. Solo saudável, planta saudável, gente saudável, né? Pessoas saudáveis, animais saudáveis, essa era a grande, digamos assim, destaque que se dava, né? Essa relação do solo com a planta e com
obviamente, o consumidor secundário, que nós fazemos parte disso, né? Então, se o solo é saudável, planta saudável, saúde humana e animal. E a mesma coisa nós vimos de 10 a 20 centímetros, certo? Do solo. Normalmente, quando se trabalha com atividade biológica, é de 0 a 20. Então, nós separamos de 0 a 10, fizemos amostragens de 0 a 10 e de 10 a 20. E a resposta no solo orgânico, na videira orgânica, é muito próxima daquilo que nós encontramos na floresta, no fragmento de floresta. Né? Muito interessante. Solo saudável, planta saudável, saúde humana e animal. É isso aí. Bom, e aí como é que se consegue, obviamente, trabalhar com o objetivo de se lidar, se ter solo, de fato, manejo de solo sustentável, né? Primeiro, fazendo um bom casamento, né? Obviamente, conhecendo toda essa base que nós discutimos aqui com vocês, é fundamental, a base conceitual, o arcabouço jurídico, teórico, né? A mudança de visão, a mudança de modelo, a transição de modelo, né? E agora nós chegamos nos sistemas de produção, ou nos sistemas de cultivo, produção vegetal e animal ou combinado, né? Sistemas mais complexos. Aí, óbvio, você tem os sistemas de preparo de solo, em agricultura, em base ecológica, você tem opções também, não é? E aí, 2 modelos de sistema de preparo, convencional e reduzido, não é? Esse convencional, ele movimenta solo, né, com arados e grades, e o sistema reduzido, que é o típico plantio direto, né? No modelo convencional, para fazer direto, você tem que usar agrotóxico, tem que usar herbicida. E herbicida tem um impacto muito grande, a atividade de organismos do solo e a saúde humana. Então, o que se faz na agricultura em base ecológica, com foco de se ter solo produtivo, sustentável, num contexto sustentável, ou menos insustentável, é trabalhar com um sistema reduzido de preparo, tá? Em nível de cultivo mínimo ou de plantio direto. E aí, como não se pode usar herbicida, se usa outras estratégias, não é? Se faz cultivo, usa-se cultivador, hoje tem estratégia de usar choques, né? Tem, enfim, a forma de lidar com o mato, né? Com as plantas espontâneas. Tem muita gente fazendo isso aqui, é interessante. Quem tiver interesse em saber quem faz, principalmente grãos, né? Que é um desafio, aí depois manda recado para mim, ou conversa com o Murilo, que faz a disciplina de sistema de cultivo, sistemas de cultivo, né? Aí nós passamos aí as referências de quem trabalha com isso na prática, tá? Bom, então primeiro é escolher o sistema de preparo de solo. Óbvio, precisa ser reduzido. Essa é a recomendação. Na medida do possível, se fazer reduzido. Quando se fala, não sei se vocês estão acompanhando o debate, emissões de gases de efeito estufa, que obviamente aumentam a temperatura do ar, né? E aí do planeta. Está todo mundo preocupado com isso, né? Nós já extrapolamos, chegamos no limite de 1 grau, a 1,5 graus, que é aquilo considerado como crítico. Os países tropicais como o Brasil, subtropicais, tropicais, a grande contribuição para gases, ou equivalentes de gases de efeito estufa, a grande contribuição vem do setor primário, que é preparo de solo, movimentação de terra. Todas as vezes que você movimenta a terra, prepara a terra, movimenta a terra, você tem emissão de CO2, né? E de gases outros que vão ser emitidos para a atmosfera. E o segundo componente são as queimadas, naturais ou criminosas. Tanto que a Europa lá já falou, olha, no Brasil não. Logo vem um bloqueio comercial, porque
você tem uma pressão, né? O Brasil voltou a emitir gases de efeito estufa, por conta das queimadas, além da poluição, né? Que afeta a saúde do povo. Complicado. Essa fumaça aí, né? São elas têm um impacto muito importante à saúde humana, certo? Então, quando você faz com que um agricultor que trabalha movimentando o solo, faz com que ele migre, saia do modelo convencional de preparo do solo e passe a fazer um preparo de solo reduzido, ele diminui a emissão de gases de efeito estufa. Consequentemente, ele deixa de ser um emissor de gases de efeito estufa para ser um sequestrador de carbono, por exemplo, não é? Então, isso hoje é muito importante. Né? Você pode, inclusive, comercializar isso em bolsa de carbono, tem todo um esquema assim. Bom, então, o primeiro casamento é arranjar o noivo. O noivo é o preparo. Que preparo? Reduzido, certo? Mínimo ou direto. Tá? E o segundo é selecionar o sistema de cultivo, tá certo? Ou de produção. Primeiro, como você vai lidar com o solo, agora, como você vai lidar com a cultura ou com a cultura e com os animais. E aí, eu separei aqui os componentes que fazem parte dos agroecossistemas. Sempre vai ter um componente lavoura, quer dizer, você tem o componente lavoura, o componente pecuária, animal, e o componente arbóreo, floresta. E aí, as várias combinações são possíveis, né? Por exemplo, lavoura com pecuária, sistema agropastoril, né? Enfim, até a combinação dos três componentes, sistemas agro, silvo, pastoris. Ou seja, nós aumentamos a complexidade do sistema à medida que você sai de um monocultivo, por exemplo, só lavoura, né? E passamos a fazer modelos mais integrados, né? Por exemplo, um modelo lavoura, pecuária e floresta, ele é um modelo muito complexo, né? E obviamente, mais resiliente, né? Muitas vezes mais resistente também, né? E obviamente, com menos insustentáveis, quando comparado com o monocultivo, certo? E aí tem os diversos sistemas, os monocultivos, os policultivos. Claro, quem vai lidar com agricultura em base ecológica e pensa em solo, pensa em policultivos, né? E aí se trabalha com intercalamentos, rotações de cultura. Hoje, os sistemas agroflorestais, eles crescem, são muito estratégicos, não é? Tá certo? Então, o que você encontra, por exemplo, no Paraná? Vou citar o caso do Paraná. Um agricultor, ele adota um sistema de preparo considerado de vanguarda, por exemplo, direto, mas ele continua fazendo monocultivo, milho, soja, milho, soja, milho, soja. Então, obviamente, vai dar divórcio isso, né? Não vai ser um final feliz, entendeu? É um sistema de preparo que foi adequadamente escolhido, mesmo considerando a entrada dos agrotóxicos, né, como herbicida, de agrotóxicos como os herbicidas, mas o sistema de cultivo, ele, obviamente, é muito inadequado, né? Ou seja, você tem aí não são, pode ser, obviamente, melhorados. Por que aqui não se melhora? Por conta do interesse econômico, né? O cara está plantando soja, está plantando milho, está ganhando dinheiro, ele não está interessado em rever o modelo de sistema de cultivo que ele usa, entendeu? Mas tem um preço isso, né? Tá certo? Bom, o sistema florestal, 80 toneladas de alimentos por hectare. 1 hectare, 80 toneladas
80 toneladas de alimentos por hectare, com baixo custo. E ainda, obviamente, um solo como esse é um solo saudável, não é? Tá certo? Então, faz toda a diferença. Bom, e para finalizar, tudo isso fica em xeque com isso aqui, ó, a pressão do mercado. Rosinaldo, mais 5 minutinhos, tá? Estou terminando, já terminei. Com a pressão do mercado e do sistema financeiro nacional e internacional. Esse realmente é um grande desafio, certo, gente? Você tem as grandes transnacionais dos agrotóxicos, da transgenia, e é um lobby muito pesado, não é? A bancada desse pessoal no Congresso predomina e obviamente, e é um segmento muito violento, né? Muito violento. Então, é lidar com o sistema financeiro. E o sistema financeiro, ele coopta a academia. Vamos começar lá por cima, ele coopta os governos, né? Aí coopta o sistema legislativo, judiciário, executivo, a academia, a extensão rural, você entendeu? Então, eu gosto de lembrar que a academia forma profissionais à imagem e semelhança do mercado. É assim que nós formamos. Agrônomos, no nosso caso, à imagem e semelhança do mercado, comprometido com a transgenia, com os agrotóxicos, com o lucro a qualquer custo. Entendeu? É isso. E aí, quem é que domina isso? Mamon. Onde é que você vai encontrar Mamon? Na Bíblia. Né? Então, quem lê Bíblia vai encontrar. Não podeis, Jesus dizendo, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, aqui traduzido para um bom português, é dinheiro. Alô? Mamon é dinheiro. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. Certo? E aí o desastre que nós estamos vivendo hoje, né? Com esses desastres todos que aí a mídia está veiculando, esse caos total, está aí, está reduzido nesse texto. É Mamon operando, tá certo, gente? E aí eu agradeço, estamos à disposição. Obrigado, professor Rosinaldo, pela palestra, excelente fala. O senhor aí, eu acho que para quem assistiu a palestra, dá para lembrar quem está fazendo, quem já fez a sua dissertação. Em alguma das partes, o senhor tocou em cada título, em cada tese. Quando o senhor falou principalmente dos profissionais, têm que ser competentes para trabalhar e ajudar os agricultores familiares. O mestrado agradece aí a fala do senhor e, como sempre, podemos contar com o senhor no que precisar. Muito obrigado, professor. É isso. Estou à disposição, Edson. Se alguém tiver alguma pergunta, aí nós podemos conversar sobre, né? Tem que ver se alguém tem alguma pergunta. Eu vou dizer para quem quiser alguma pergunta, por favor, direcionar direto para o professor ou para o mestrado, que já está um pouquinho atrasado, o outro palestrante já está aí, né? Que aí depois a gente fica aí depois para conversar e para dialogar. Isso, pode ser também. Bom, muito obrigado. A Lorena está aí, ó. A Lorena levantou a mão. Muito obrigado. Profesor, como siempre, profesor Rosinaldo nos enseña mucho experiencias para practicar aquí en el Perú, para defender nuestras cuencas, nuestros ríos y todo lo demás, y todos nuestros agricultores. Isso. Grande, profesor Rosinaldo, lo voy a seguir practicando. Boa noite, então. Vamos lá. Mário Gabriel. Vamos lá. Tudo bem? Professor, tudo bem, Edson? Boa noite a todos. Obrigado, professor. Graças. Mário, tudo bem, Mário? Que Deus te bendiga, professor Rosinaldo. Obrigado, professor. Mário Gabriel é um egresso. Obrigada, professor. Ele é formado em engenheiro agrônomo, estudou na UEM, tanto o mestrado quanto a graduação, e hoje ele está trabalhando no IAM, no Instituto Ambiental de Maringá. E ele vai expor para a gente aí como está
as políticas públicas voltadas para o meio ambiente e a agroecologia. Por favor, Mário, fique à vontade. Tá? Obrigado, Edson. Pessoal, boa noite. Como o Edson já falou, eu sou Mário, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em agroecologia também, da segunda turma, e hoje eu sou gerente de unidade de conservação do Instituto Ambiental de Maringá, que é uma autarquia da Prefeitura Municipal de Maringá. Eu não preparei nenhum slide, uma conversa vai ser mais um bate-papo, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, vamos trocar informações. Vou fazer uma pequena introdução sobre políticas públicas, depois eu vou falar o que nós, enquanto Instituto Ambiental de Maringá, estamos fazendo, praticando para que isso aconteça aqui no município de Maringá, certo? Então, vamos lá. Políticas públicas são ações e programas, decisões implementadas pelo governo, em parceria com o governo estadual e municipal. As políticas públicas têm como objetivo garantir o bem-estar da população, promover a qualidade de vida, assegurar os direitos previstos na Constituição Federal, reduzir a desigualdade social e incluir socialmente. O seu objetivo é garantir que as pessoas gozem dos direitos garantidos por lei. Essas medidas são uma parte importante da administração pública, pois representam programas governamentais que visam melhorar a sociedade e atender às necessidades dos cidadãos. O fortalecimento das políticas públicas no campo da agroecologia é um fator essencial para a preservação dos bens comuns, como solo, água e agrobiodiversidade. Como vocês sabem, a agroecologia é uma ciência extremamente ampla. No mestrado que vocês fazem... Gabriel, um minutinho. Eu vou parar a gravação e começar outra para dar palestras. Um minuto, tá?